CEO me convidou para almoçar, só para dizer que estavam indo em outra direção. Depois de construir o setor de tecnologia do zero, eu seria substituído pelo sobrinho do dono. Essas coisas acontecem. Respondi com um sorriso. Ninguém percebeu que eu já tinha notado isso havia meses. Meu nome é Derek, tenho 42 anos, e há 11 anos, sou a base da infraestrutura de TI da Riverton Manufacturing. Mas você não veria isso no site da empresa ou nos relatórios trimestrais. Fui eu que criei toda a segurança da rede quando ainda usávamos o Windows XP e as senhas ficavam coladas em post-its. Transformei uma equipe de suporte com 5 pessoas em uma operação com 30, que mantinha 3 fábricas funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. As máquinas não param em Milwaukee e eu também não parava. Nem era para eu ficar tanto tempo ali. Peguei o emprego só como um plano temporário depois do meu divórcio, algo para me ocupar enquanto decidia o que fazer da vida. Mas eu era bom naquilo, muito bom. E com o tempo, aqueles servidores e redes viraram meus. Não no papel, mas de todas as maneiras que realmente importam. O almoço foi no Maxwell's, um lugar com toalhas brancas onde os chefes levam clientes importantes. Não é o tipo de lugar onde se demite alguém, mas Preston Campbell, nosso CEO, sempre ligou para a aparência. Derek, você foi essencial, ele disse cortando o bife. Mas precisamos de novas ideias, alguém com visão para o futuro da tecnologia. Em outras palavras, encontraram alguém mais barato que não vai reclamar quando o conselho fizer besteiras. O sobrinho do Harrison acabou de concluir o mestrado no MIT. Garoto brilhante, especializado em transformação digital. Eu apenas assenti, tomei um gole de água. Quem vai cuidar da transição? Preston parecia aliviado por eu não estar causando nenhuma cena. Você terá 6 semanas. Vamos anunciar depois da reunião geral do trimestre. Assinei o contrato de confidencialidade que ele trouxe antes da sobremesa chegar. Sorri, apertei a mão dele e disse que entendia que decisões de negócios precisam ser tomadas. De volta à minha mesa, notei que meus acessos de administrador já tinham sido reduzidos. Meu nome tirado da lista de e-mails da liderança. Eles decidiram antes do almoço, talvez semanas atrás. Aquela noite, não consegui dormir. Não foi por raiva, embora eu tivesse bastante, nem por medo de não achar outro emprego, mas sim por causa do que notei nos registros dos servidores 3 meses antes. Pequenos acessos não autorizados de um IP que eu rastreei até o andar da diretoria. Alguém bisbilhotando sistemas que nem deveriam saber que existiam, olhando minha documentação, meus protocolos de segurança, meus planos de contingência. Eles não estavam só me substituindo, estavam extraindo tudo o que eu sabia antes disso. Me mudei para Milwaukee há 16 anos, seguindo a Ellie depois que nos casamos. Deixei um bom emprego de segurança em Minneapolis porque ela foi aceita na pós-graduação aqui. Éramos jovens e cheios de planos. Achei que ia conseguir algo. O divórcio me pegou de surpresa. 7 anos construindo uma vida juntos, e de repente, papéis em cima da mesa da cozinha. Queremos coisas diferentes, ela disse. Sem brigas, sem sinais, só acabou. Quando a Riverton me contratou, eu estava dormindo no sofá do meu irmão. Eles precisavam de alguém para consertar a rede deles, que estava quebrada depois de um ataque de ransomware. Era para ser temporário, mas eu vi potencial. Aqueles caras da fábrica sabiam tudo de máquinas, mas nada de computadores. Toda a operação deles, milhões em equipamentos, centenas de empregos, funcionava em sistemas antigos, prestes a dar problema a qualquer momento. Apresentei ao Preston um plano de reforma de 5 anos. Ele me deu o orçamento e me deixou trabalhar. Por 3 anos, mal vi a luz do dia. Reconstruí toda a rede. Treinei a equipe. Criei backups e sistemas de emergência. Quando aconteceu o apagão no Nordeste, fomos a única fábrica da região que ficou online. O conselho percebeu. Preston começou a me levar para as reuniões. Meu orçamento triplicou. Montei uma equipe, gente boa como a Vanessa, que virou minha braço direito, e o Luiz,
que resolvia qualquer problema com programação. A gente não era só o setor de TI. Éramos o motivo da Riverton prometer que nunca perderia um prazo. Harrison Wells, o dono majoritário, apertou minha mão em 2019. Você nos tornou uma empresa moderna, ele disse. Não teríamos crescido sem os seus sistemas. Achei que tinha encontrado meu lugar, onde eu fazia diferença. A primeira rachadura apareceu em setembro, quando um consultor apareceu do nada para fazer uma auditoria da nossa estrutura digital. Ele fazia perguntas básicas sobre sistemas que eu mesmo tinha criado. Quando perguntei quem tinha autorizado aquilo, ele falou, a diretoria, e mudou de assunto. Depois disso, meu acesso às atas das reuniões do conselho sumiu da pasta compartilhada. Limpeza de servidor, dizia a explicação. Em dezembro, Preston começou a cancelar nossas reuniões semanais, sempre com alguma desculpa razoável. No retiro de liderança no Ano Novo, ouvi o Harrison falando sobre o sobrinho dele que ia se formar. Um gênio da informática, ele disse. As empresas do Vale do Silício estão disputando ele. Não dei muita importância. Deveria ter dado. O sinal final veio quando a Vanessa me contou sobre uma reunião que ela foi chamada. Um planejamento estratégico que eu devia estar liderando. Quando ela mencionou meu nome, Preston mudou de assunto. Tava estranho, ela disse. Parecia que estavam planejando sem você. Ignorei, como sempre. Fiel até demais, minha ex costumava dizer. 2 dias depois do almoço, eu estava na sala dos servidores às 7 da noite, muito depois de quase todos irem embora. O barulho leve das máquinas sempre me acalmou. Aquelas torres de servidores, as luzes piscando, os sistemas de resfriamento. Fui eu que escolhi cada peça. Criei os sistemas de segurança. Aquele era o meu espaço. Passei a mão na lateral do console principal. 11 anos da minha vida estavam ali, escondidos atrás daquelas paredes. Trabalhando até tarde, virei e vi Nathan Blake, o sobrinho do Harrison, parado na porta. Bem vestido, relógio caro, aquele jeito confiante. Não devia ter nem 30 anos. Só verificando umas coisas, respondi. Precisa de algo? Só conhecendo o ambiente. Ele entrou como se já fosse o dono do lugar. O Preston comentou que você logo vai me mostrar tudo. Foi mesmo? Nathan analisou a configuração do servidor. Estrutura impressionante, um pouco à moda antiga, mas firme. A moda antiga. Eu tinha atualizado esses sistemas 8 meses atrás. Sua documentação é bem completa. Ele continuou. Estou lendo seus protocolos. Tenho algumas ideias para modernizar. Ele falou como se estivesse me fazendo um favor. Ansioso para ouvir. Respondi. As palavras pareciam giz seco na boca. Depois que ele saiu, me sentei na minha estação. Abri os registros de acesso. As credenciais do Nathan foram criadas 3 semanas antes do meu almoço com o Preston. Deram a ele acesso total de administrador. Já tinha visto toda a minha biblioteca de documentação. Peguei o celular e mandei mensagem para o Luiz. Pode se encontrar amanhã antes do trabalho. Café no Joe's, 6h30. Aquela noite dirigi até a beira do lago. Estacionei onde eu e ele víamos o pôr do sol. A água estava preta sob o céu de inverno. Pensei no dia que Preston me promoveu a diretor. Você é o pilar daqui, ele disse. A gente não conseguiria funcionar sem você. Acontece que pilares também são substituíveis. Luiz já estava no café quando cheguei na manhã seguinte, com olheiras fundas. Ele já sabia que algo estava errado. Estão me tirando. Falei direto. Ele assentiu devagar. Imaginei. Estão me fazendo perguntas estranhas, pedindo para eu explicar seus sistemas. Faz quanto tempo? Algumas semanas já. Ele olhou para o café. Desculpa, cara. Eu devia ter te contado. Eu não culpei ele. Luiz tem filhos, uma casa para pagar. E seu plano? Ele perguntou. Eu nem sabia que tinha um até ele perguntar. Mas sentado ali, vendo as pessoas apressadas do lado de fora, algo se acalmou dentro de mim. Uma clareza que eu não sentia desde que encontrei os papéis do divórcio da Ellie. Eles acham que tudo está nos documentos.
Falei baixo. Mas nós dois sabemos que não está. Luiz se inclinou. As ferramentas próprias, os jeitos que você inventou. Eu assenti. As correções que criei e não estão em manual nenhum. O sistema de monitoramento. A interface com o cliente que só eu entendo direito. Derek. Não vou sabotar nada. Falei. Mas também não vou entregar de graça o que é meu. Luiz me olhou por um momento, depois assentiu. Ele entendeu. Preciso de cópias de tudo o que desenvolvi, pessoalmente, falei. E preciso saber quem ainda está do nosso lado. O anúncio oficial veio na reunião geral na semana seguinte. Preston no palco, falando sobre mudanças animadoras e novas ideias. Nathan do lado, sorrindo na hora certa. Derek foi essencial na construção da nossa infraestrutura de TI, disse Preston, sem olhar para mim. E agradecemos sua contribuição enquanto ele ajuda na transição para a liderança do Nathan nas próximas 6 semanas. Sussurros se espalharam pela sala. Boa parte da equipe de TI parecia chocada. Os olhos da Vanessa encontraram os meus do outro lado da sala. Uma pergunta silenciosa. Dei um pequeno aceno. Depois da reunião, pedi uma conversa com Preston e o RH. Apontei que vários dos sistemas que o Nathan ia assumir foram criados por mim, fora do horário de trabalho, usando ferramentas minhas. O contrato é claro, disse Daiane do RH, deslizando um documento na mesa. Tudo desenvolvido no período de trabalho pertence à empresa. Nem tudo, respondi. A interface do System Sync foi criada antes de eu entrar na Riverton. Eu licenciei para a empresa, mas mantive a propriedade. Está no contrato original. Preston ficou desconfortável. Isso foi há 10 anos, Derek. A empresa mudou, o System Sync também. Cada atualização, cada integração foi feita em cima do meu código original. Me inclinei para frente. Não quero atrapalhar. Só quero compensação justa pela minha propriedade intelectual. Preston e Daiane se entreolharam. Vamos analisar, disse Preston por fim. Enquanto isso, por favor, foque na transição com o Nathan. Eu conhecia aquele olhar. Eles estavam enrolando. Na manhã seguinte, meu acesso aos servidores de desenvolvimento foi bloqueado. Protocolo de segurança durante transições, dizia o e-mail automático. Nathan marcou uma reunião com a equipe e não me convidou. Mesmo assim fui. Ele pareceu incomodado, mas disfarçou rápido. Derek, que bom que veio. Eu estava explicando algumas mudanças na arquitetura da rede. Me encostei na porta. Interessante. Que arquitetura exatamente? A dos sistemas da linha de produção. Ele disse com confiança. Vamos simplificar os protocolos. Esses protocolos evitam falhas nas máquinas em momentos de pico. Falei com calma. São feitos sob medida para nossos equipamentos. O sorriso do Nathan ficou forçado. Sistemas modernos não precisam de tantos ajustes. Não são ajustes, Vanessa interrompeu. São adaptações necessárias para o nosso hardware específico. O Derek criou depois da falha de 2018. A sala ficou em silêncio. A confiança do Nathan vacilou por um instante. Bom, agradeço pela visão histórica, mas vamos seguir com a simplificação. Ele se virou para o quadro branco, como se me ignorasse. Mais tarde naquele dia, recebi um e-mail do jurídico. A empresa estava reivindicando propriedade total de todos os sistemas, inclusive o System Sync, citando uma cláusula sobre tecnologias integradas virarem propriedade da empresa. Me ofereceram um bônus de aquisição de R$5.000. A traição de verdade veio no dia seguinte. Descobri que o Nathan marcou reuniões individuais com cada pessoa da minha equipe, não para a transição, mas avaliações completas. Estava decidindo quem ficaria. Luiz me mandou mensagem depois. Ele perguntou se seus sistemas são realmente necessários ou só complicados demais, tentando arrancar crítica. Naquela noite, vi um e-mail de um fornecedor na minha conta pessoal. Eles estavam confusos com o novo contrato de licenciamento que a Riverton mandou, um que eu não sabia que existia. Abri o documento. Preston tinha assinado um acordo transferindo todas as integrações que criei com fornecedores para uma empresa de um ex-colega do Nathan.
Eles não estavam só me tirando. Estavam desmontando tudo o que eu construí e vendendo depois. Quando tentei acessar os servidores de backup para recuperar meu código original, vi que minhas credenciais tinham sido completamente canceladas. O jogo começou. Eu precisava de vantagem, e rápido. A Riverton não foi apenas descuidada. Eles foram calculistas. A linha do tempo estava ficando clara. Nathan tinha sido trazido para estudar meus sistemas, se preparar para me substituir enquanto extraía tudo o que eu sabia. Naquela noite, entrei em contato com Darren Phillips, um especialista em segurança de rede com quem trabalhei anos atrás. Nos encontramos num restaurante de estrada, o tipo de lugar que executivos como o Preston jamais pisariam. Legalmente você está numa situação difícil, disse Darren depois que contei tudo. Mas tem algo que não bate. Por que te tirar agora? A empresa vai bem. É o que eu não entendo, admiti. Deixa eu investigar um pouco, ele ofereceu. Só levantar informações, nada invasivo. 2 dias depois, Darren me ligou às 11 da noite. Você precisa ver isso. Ele tinha encontrado registros na SEC, mostrando que a Riverton estava se preparando para uma venda. A Tech Core Industries, um grupo industrial de Boston, estava em fase final de negociação para comprar a empresa. O acordo dependia da Riverton mostrar uma infraestrutura técnica moderna e uma liderança em transição. Eles estão limpando a casa para deixar a venda mais bonita, explicou Darren. E seus sistemas são parte importante disso. A avaliação menciona especificamente a interface de gerenciamento de produção proprietária. Minha interface, o System Sync. Tem mais, continuou Darren. Harrison Wells vendeu a maioria das ações no último trimestre. A venda beneficiaria principalmente Preston e os executivos. Eles ganham bônus e cargos na Tech Core. O que me destruiu não foi a venda. Foi ver e-mails mostrando que Preston e Harrison falavam em me substituir há mais de 6 meses. Enquanto eu virava noites resolvendo uma grande falha de segurança, eles já estavam entrevistando o Nathan. Dirigi até o antigo parque industrial, onde esbocei o System Sync pela primeira vez, quando ainda era só uma ideia. Fiquei no carro até o amanhecer, vendo o céu ficar cinza sobre os galpões abandonados. Ao chegar em casa, encontrei um HD externo antigo no armário. Conectei e encontrei o que procurava. O código original do System Sync, antes da Riverton. A documentação mostrando que comecei a desenvolver 8 meses antes de entrar na empresa. Também achei os e-mails. Preston pedindo especificamente que eu integrasse o System Sync aos sistemas da Riverton. Ele reconhecendo que era uma ferramenta minha. A promessa dele de que formalizaríamos a propriedade mais tarde. Eu confiei nele. Me enganei. No dia seguinte, Nathan me chamou para uma reunião com Preston e Diane do RH. Vamos acelerar a transição, disse Preston direto. Sua última semana será a próxima. 2 semanas em vez de 6. Observei. Algum motivo em especial? Nathan demonstrou grande capacidade, disse Diane com calma. E sinceramente, Derek, sua atitude não tem ajudado numa transição tranquila. Assenti devagar. Entendi. Precisamos da documentação completa e do treinamento até quarta, acrescentou Nathan. Claro, respondi com a voz firme. E quanto à propriedade do System Sync? Tiveram tempo de revisar os acordos originais? A expressão de Preston ficou dura. Nosso jurídico determinou que todos os sistemas integrados são propriedade da empresa. O pacote de saída é generoso, Derek. Sugiro que aceite. Me levantei. Meu advogado vai revisar tudo. Não dificulte, alertou Preston. Isso não vai mudar o resultado. Enquanto saía, mandei mensagem para Luiz. Plano B, hoje à noite. 7 horas depois, Luiz me entregou um pendrive no estacionamento de um mercado. Tudo o que você pediu, disse ele baixinho. Códigos originais, registros de instalação, chaves de acesso. Agradeci, depois perguntei, por que está me ajudando? Ele me olhou nos olhos. Porque eles acham que todos nós somos substituíveis.
Passei o fim de semana documentando tudo com cuidado. O código original do System Sync, os e-mails com Preston, os contratos de licença, as datas provando que desenvolvi a tecnologia antes da Riverton. Na segunda de manhã, cheguei cedo. Encontrei Vanessa já na mesa, com cara de cansada. Você soube da mudança no prazo? Ela perguntou. Assenti. Como a equipe está lidando com isso? Nada bem. Nathan chamou reuniões de emergência o fim de semana todo. Tentou entender seu sistema de monitoramento. Ela abaixou a voz. Não deu certo. 3 alertas do setor de produção foram ignorados. Alguém se machucou? Não, mas tiveram que parar a linha 3 por 4 horas. Custou uns R$200 mil e perda na produção. Mantive a expressão neutra. Lamento saber disso. Derek, ela hesitou. Acho que eu sou a próxima. Nathan anda perguntando se meu cargo é mesmo necessário. Eu já suspeitava. Vanessa sabia demais sobre como tudo realmente funcionava. Você confia em mim? Perguntei baixinho. Ela não hesitou. Completamente. Deslizei um envelope lacrado sobre a mesa dela. Se algo acontecer essa semana, qualquer coisa estranha, abra isso. Explica tudo. Naquela tarde, me encontrei com 3 advogados de patentes. Paguei taxas extras para registrar pedidos provisórios de patente de partes importantes do System Sync. Não do sistema todo, só os componentes essenciais que fazem ele funcionar com equipamentos industriais. Na terça-feira, entreguei toda a documentação da transição que Nathan pediu, participei da reunião dele, respondi tudo com educação. Funcionário modelo. Enquanto isso, Darren me ajudava a configurar um servidor seguro fora da empresa. À meia-noite, transferi todo o meu código original para lá, criei uma versão independente do System Sync que funcionava sem a estrutura da Riverton. Na quarta de manhã, encontrei um e-mail da TechCorp Industries na minha conta pessoal. Um convite para discutir interesses de negócio no escritório regional. Tinham ouvido que eu sairia da Riverton e queriam minha experiência. Alguém estava se precavendo. Encaminhei o e-mail para o meu advogado e liguei para o vice-presidente de operações da TechCorp. Sugeri que nos encontrássemos após minha saída oficial da Riverton. Ele aceitou na hora. Aquela noite, executei a parte mais importante do meu plano. Usando as credenciais que o Luiz tinha guardado, atualizei 3 partes críticas do System Sync. Adicionei verificação de assinatura digital, que detectaria se o código fosse alterado sem permissão. Atualizei a licença para expirar exatamente em 8 dias, um dia depois da minha saída oficial. Criei um caminho legal limpo para a transição. O sistema seguiria funcionando se um novo contrato de licença fosse assinado. Nada destrutivo, nada malicioso, só protegendo o que era meu. Na quinta-feira, Nathan me chamou para o escritório dele. Alguns da equipe dizem que você está agindo estranho. Ele disse. Tem algo que eu deva saber? Só estou focado em finalizar tudo. Respondi. Ele me observou desconfiado. Vamos mudar todas as senhas dos sistemas e acessos amanhã depois da sua saída. Procedimento padrão. Faz sentido, falei. Mas isso não vai afetar o funcionamento principal do System Sync. Como assim? Só que o sistema foi feito para funcionar mesmo com mudanças de admin. Essa é a beleza dele. Vi ele tentando decidir se era uma ameaça ou só uma informação. Ele escolheu errado. Acho que está tudo certo, disse encerrando a conversa. O jurídico vai te encontrar amanhã para a papelada final. Enquanto saía, Preston passou por mim no corredor. Mal acenou. 11 anos reduzidos àquilo. À meia-noite, tudo estava pronto. Enviei um último e-mail para meu servidor privado. Sequência de verificação Alpha 7 concluída. A contagem começou. Na sexta-feira de manhã, entreguei meu crachá, assinei os papéis de saída, recusei o almoço de despedida que Nathan organizou, para alívio visível de Preston. Quando estava indo para o carro, Luiz me ligou. Está feito, ele disse. Nathan acabou de mudar todas as senhas de admin. Vão revisar o sistema à tarde. Valeu por avisar. Falei, mantendo a voz neutra.
E agora? Ele perguntou. Agora a gente espera. Passei o fim de semana em casa, ignorei ligações desconhecidas, dormi melhor do que em meses. Segunda-feira, às 9h17, exatamente quando o setor de produção entrou em pico, todos os sistemas do System Sync, nas 3 unidades da Riverton, mostraram a mesma mensagem. Licença expirada. Entre em contato com o desenvolvedor para renovar. Às 9h20, a primeira linha de produção parou. Às 9h45, todas as 3 estavam offline. Às 10h30, Preston me ligou pessoalmente. O que diabos você fez? Ele tentava parecer firme, mas eu sentia o pânico. Não fiz nada. Respondi calmo. A licença do software expirou. Como desenvolvedor e dono do System Sync, estou à disposição para discutir os termos da renovação. Isso é sabotagem, ele sussurrou. É gestão de licença padrão, corrigi. Confira o contrato de integração original de 11 anos atrás. A cláusula 7 diz claramente que a Riverton estava licenciando a tecnologia, não comprando. Silêncio na linha. Enviei um contrato de licença formal para o jurídico de vocês. Continuei. Os termos são simples. Reconhecimento da minha autoria, compensação justa pelo uso contínuo e um acordo de confidencialidade sobre minha saída. Isso é extorsão. Isso é negócio. Respondi. Essas coisas acontecem. Às 15 horas, os advogados revisaram minha documentação. Às 17 horas, o contrato foi assinado. 3 dias depois, eu estava sentado em frente ao vice-presidente de operações da Tech Corp, no escritório central. Ele deslizou um contrato pela mesa. Ainda vamos adquirir a Riverton, ele disse. Mas queremos que você lidere a integração técnica como consultor, não como funcionário. O salário era o dobro do que a Riverton me pagava, com controle total sobre meu horário e local de trabalho. E o Nathan? Perguntei. A expressão do vice-presidente ficou um pouco tensa. O Sr. Blake vai buscar outras oportunidades. Assinei o contrato naquela tarde. 2 semanas depois, Luiz me ligou para contar que Nathan tinha sido discretamente retirado do cargo. A história oficial era que ele tinha seguido novos caminhos. A real era que 3 grandes clientes ameaçaram romper os contratos após várias falhas no sistema. Preston continuou como CEO durante a aquisição, mas seu papel na Tech Corp era simbólico, sem poder real, sem equipe, só um título bonito e um escritório longe de onde as decisões aconteciam. Não senti a vingança que imaginei. Só uma certeza tranquila de que fiz o que era preciso. No mês seguinte, usei meu primeiro pagamento como consultor para dar entrada numa cabana perto do lago. Nada luxuoso, só um lugar silencioso com uma varanda de frente para a água. Um canto onde eu pudesse ver o sol se pôr e nascer de novo. Vanessa entrou para minha equipe de consultoria 3 meses depois. Depois veio o Luiz. Com o tempo, metade do meu antigo setor estava trabalhando comigo, não para mim. Sócios em um negócio em crescimento. Encontrei Preston num restaurante do centro 1 ano depois de tudo. Ele começou a se virar, depois parou. Veio até minha mesa. Você venceu, ele disse simplesmente. Olhei para ele, de verdade. O cansaço nos olhos, o terno meio amassado. Ele parecia mais velho. Não era sobre vencer. Respondi com sinceridade. Era sobre valor, saber quanto você vale. Ele assentiu uma vez e foi embora. Fiquei ali por um bom tempo, vendo as luzes da cidade acenderem do outro lado do rio, pensando nos sistemas, os que a gente constrói, os que a gente quebra e os que acabam durando mais do que todos nós.